Olá pessoal, eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal e quem não se inscreveu aproveita já. E nós vamos falar hoje sobre herpes labial, uma alteração de pele muito comum e que incomoda demais as pessoas. Eu começo esse vídeo com uma pequena história. Imagine uma mulher na faixa dos seus 30 anos aproximadamente e na véspera do seu casamento, à noite, percebe uma coceirinha e um formigamento na região do lábio. E ela pensa, será que isso vai estourar de novo uma lesão de herpes? Porque ela já tinha tido anteriormente esse problema. Mas enfim, vai dormir e no dia seguinte, qual é a surpresa? Se olha no espelho e visualiza aquelas bolinhas agrupadas, doloridas, inflamadas, bem nessa região do lábio inferior, aqui no canto. E aí pensa, bem no dia do meu casamento, agora com essas feridas na boca, mas que coisa chata. E o grande problema é que essas lesões não ficam só por 2 ou 3 dias, elas duram em média de 7 a 10 dias, ou seja, até o final da lua de mel dessa mulher, ela poderia ainda estar sofrendo os efeitos desse problema. E infelizmente essa condição é assim mesmo, mas tem alguma forma de evitar? Tem uma maneira de prevenir essas lesões? Vamos falar hoje sobre esse tema. Me acompanhe. E para começar, o que é o herpes labial? É uma infecção de pele muito frequente nos adultos, recorrente. Então ela vai e volta, podendo ter de 1 até 6 crises no ano, em que estouram pequenas bolinhas de água agrupadas, principalmente na região do lábio inferior, e que incomoda muito as pessoas, não só pela dor, o incômodo das lesões em si, mas pela questão estética, aparência, já que todo mundo vê o nosso lábio. Agora com máscara isso é um pouco mais difícil. E da onde vem o herpes labial? Ele vem de uma infecção causada por um vírus chamado herpes simples. E tem o herpes simples tipo 1 e o tipo 2, mas principalmente o tipo 1 é o que acomete mais a região do lábio. O primeiro contato ocorre na infância, então as crianças trocam brinquedos, põem na boca, aí vem outra criança, acaba tendo esse contágio transmitido pela saliva. Ou eventualmente, se isso não acontecer, na época da puberdade, no início da adolescência, no primeiro beijo, então ele é transmitido pela saliva. E mais de 90% dos adultos no mundo inteiro têm positividade para esse vírus, mas só algumas pessoas acabam manifestando essa infecção recorrente. Por quê? A gente tem a primeira infecção, entra em contato com o vírus, pode ser através de sintomas como febre, uma dor de garganta, eventualmente até um mal-estar de uma gripe, mas a maioria das pessoas passam até assintomática, ou seja, não desenvolve nenhum desconforto, nenhum sintoma e nem percebe que teve a infecção por esse vírus. Mas aí da saliva, da pele e o contato também com lesões de pele pode transmitir, ele vai para a raiz do nervo e fica alojado, latente e dormente. E depois de alguns anos ele pode se manifestar novamente, então ele migra lá da raiz do nervo e vem até a pele ou até o lábio e inflama, replica, e esse vírus gera lesões que são essas bolinhas. E como é a manifestação? Ela ocorre basicamente através de 3 estágios. O primeiro estágio é aquele em que a gente ainda não vê as lesões em si, mas já tem alguma sensação. Então você nota aquele formigamento, aquela coceirinha, fala, nossa, será que vai estourar? E no dia seguinte a gente percebe aquelas vesículas, então bolinhas de água agrupadas como se fosse um buquê e a borda avermelhada. Essas bolinhas nos dias seguintes acabam abrindo, gerando uma ferida e crosta, né? Altamente contagiosa, então é importante não ficar manipulando essas lesões. Para, por último, essas bolinhas secarem e com descamação, e aí o quadro resolve sem cicatriz nenhuma. Essa é a manifestação clássica num decorrer de 7 a 10 dias. Gameiro, e o que desencadeia essas crises de herpes simples que podem ser tão frequentes, até 6 episódios no ano, pessoas que têm crises quase que cicatrizam de uma e entram em outra? O que pode desencadear isso? Então a gente sabe, né, pelos estudos, que alguns fatores agravantes podem desencadear esse processo. Como fator desencadeante, a gente pode citar aqui o principal: sol, né? Depois de um dia de praia, piscina, você vai lá no dia seguinte, aí sai aquelas lesões do herpes. O estresse emocional, né? Uma infecção, uma febre, uma gripe, por exemplo, pode diminuir o sistema imunológico e desencadear. Algumas mulheres têm, próximo ao período menstrual, né? Uma TPM aí também
desencadeia procedimentos dermatológicos, então um laser, um peeling ou até mesmo uma depilação aí, a cera pode inflamar um pouco a pele e desencadear. Tudo isso é importante você reconhecer no seu caso o que mais frequentemente leva ao aparecimento dessas crises de herpes para tentar evitar o problema. Fique atento. Mas algumas pessoas percebem que não tem nenhum fator desencadeante principal que ela possa reconhecer. Então é interessante nas medidas de prevenção, tem medicamentos que a gente pode interferir para encurtar esse processo. Existem outras doenças que poderiam imitar ou parecer o herpes labial? Sim, existem. Por exemplo, algumas aftas recorrentes, pessoas que têm algumas feridinhas tipo afta, mas que parecem até mesmo um herpes labial ou até um herpes aqui na região da boca. Então fique atento, eventualmente até algumas lesões na região do rosto, próximo ao lábio ou até na região do nariz, poderia parecer um herpes labial, mas é um herpes zoster, né, com componente de dor importante. Então outros diagnósticos podem acontecer até nos lábios, como a candidíase, que é uma infecção causada por fungos. Então é importante, se você tem um sinal, não sabe a sua doença, ainda não passou numa avaliação médica, procure um especialista para avaliar adequadamente o seu caso. E o diagnóstico? O médico geralmente vai analisar a sua história e o exame físico, que na maioria dos casos é possível a gente estabelecer o diagnóstico preciso. Mas se houver alguma dúvida, a gente lança a mão de exames complementares, que pode ser através do sangue, fazendo exames específicos para o herpes simples e eventualmente colher o material e encaminhar para o laboratório para a gente identificar o vírus. Mas isso é feito em raros casos, a grande maioria a gente determina pela clínica. E com relação ao tratamento, veja, até o momento, infelizmente, a gente não tem nenhum medicamento que atua destruindo o vírus ou resolvendo o problema definitivamente do vírus que fica latente lá na raiz dos nervos. A gente consegue com os tratamentos antivirais encurtar a doença, encurtar os sintomas e melhorar a qualidade de vida e fazendo com que essas crises recorrentes não sejam tão desconfortáveis para você, mas isso é importante que você consulte o seu médico e ele vai indicar o melhor tratamento para o seu caso. De forma geral, o que a gente prescreve são antivirais por via oral. Eles são mais eficazes do que na forma de creme. Eventualmente algum creme também pode ser útil, mas o mais importante é o via oral e você tomar esse medicamento o quanto antes você tiver os sintomas, já que você encurta esse período de sintomas e as feridas. Uma segunda forma, através de substâncias que melhoram o sistema imunológico para evitar que o vírus ganhe força e se replique. E nisso existem algumas substâncias que eventualmente podem ajudar. Converse com o seu médico. E para terminar, com relação à prevenção, preste atenção no seu caso, se tem algum fator desses que a gente comentou desencadeante para você, pois isso pode ser essencial para evitar que você tenha mais crises ou crises tão frequentes. Outro aspecto é em relação no início dos sintomas. Se você tomar o comprimido, então tem vários comprimidos que podem ser usados logo na fase inicial, com doses mais altas que o seu médico pode orientar e doses únicas que você toma de uma vez só, logo no início daquele formigamento, daquela coceirinha que a gente chama de pródromo. Se você toma nesse início, é mais comum você conseguir encurtar muito os sintomas do que seria uma lesão, ou às vezes ela até nem mesmo aparecer. E isso é realmente excepcional. Lembrando desse caso do início do vídeo, quando a gente falou daquela mulher que estava próxima a casar, se ela tivesse, na véspera do casamento, quando teve o início dos sintomas, tivesse tomado esse tratamento via oral, dose única, aumentaria muito a chance dela poder acordar no dia seguinte sem as lesões do herpes, porque eles atuam bloqueando a replicação do vírus, e aí conseguia ir para um casamento e curtir mais a lua de mel sem esse problema tão chato que é o herpes labial. Espero que vocês tenham gostado, um abraço, até mais.